Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade, na hora certa com emoção. O Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade, na hora certa com emoção. O Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. 107,5 FM, a sua rádio. Estamos chegando para mais uma apresentação do programa Valmir Dias, o comunicador Potência. A emissora é a mais ouvida. Educadora 107,5 FM, a sua rádio. A emissora da família cristã. Você pode participar ao vivo dos nossos telefones, são estes. Ligue 3611-1550 ou 3611-2496. Estamos em diversas plataformas digitais. Estamos na internet, no rádio e no celular. Fique ligado, vem aí. Valmir Dias, o comunicador Potência. Estando nestas plataformas, é só dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja nos ouvindo ou nos assistindo. Educadora. Estamos no rádio convencional. Você pode nos escutar na sua casa ou no seu carro ou em qualquer lugar. É só sintonizar 107.5. 107,5 FM, a sua rádio. O som chega limpo e cristalino. Educadora. Estamos na internet, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e nos rádios net. Curta nossa emissora pelos rádios net. Procure pela nossa emissora. Educadora 107.5, a rádio da família cristã. Aí depois é só sair ouvindo aonde estiver. 107,5 FM, a mais nova FM de Sobral. Educadora FM. No Facebook você digita Rádio Educadora FM 107.5. Você vê e assiste todos os melhores programas desta emissora. Educadora. Assiste com alta definição, com qualidade de TV, tanto em som como em imagem. Uma outra opção no Facebook é você digitar programa Valmir Dias Potência. Aí você vê, nos escuta somente este programa. Dá aquele like, aquele joinha, manda uma mensagem, compartilha.
Também nos assiste em alta definição, tanto em som como em imagem, com som em estéreo e imagem HD 5G. Agora no YouTube, como fazer para nos escutar? Você digita Rádio Educador FM 107.5 ou ainda nos assiste em nosso canal, digita programa Valmir Dias Potência, escolhe o programa que você quer assistir, dá aquele like, se inscreve, compartilha, comenta, deixa a sua mensagem, então faz nosso programa chegar além fronteiras. Enfim, no YouTube, no Facebook, nos rádios nets, no rádio convencional ou no celular, estamos no ar. Educadora. Iremos ficar junto por esses próximos 90 minutos. A nossa Rádio Educadora tem a direção geral dele, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. A direção administrativa é do competentíssimo Padre Lucas Moreira. Na técnica, mais técnica, graduando os médios, graves e agudos em frequência modulada, ele. Adelson Gomes, o príncipe das mixagens. Nas redes sociais, direção de imagem, direção de caracteres, na secretaria de nossos estúdios também ele. Adelson Gomes, o príncipe das mixagens. O nosso programa tem a participação do repórter Valdeci Rodrigues. Repórter também Miguel Gonçalo. Professor Mendonça. E você, ouvinte, mais importante do que todos nós, você pode ligar e participar, dar a sua opinião, participar do programa, fazer com que a gente chegue mais longe, nos assistindo e nos ouvindo e garantindo uma boa audiência no horário e uma boa audiência da emissora. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação. Do que o povo quer saber, o Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação. Do jeito que o povo quer saber, o Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Hoje a gente inicia o nosso programa dedicando todo ele ao Dorenberg. O Dorenberg era um ouvinte de rádio, um radialista. O Dorenberg era uma das pessoas também que participava
e nos seguia nas redes sociais e também sempre mandava um alô na nossa programação, um grande comunicador, e nós ficamos tristes exatamente quando nós tomamos conhecimento do desaparecimento precoce, assim, desse mundo terrestre do nosso grande Dorenberg. E o nosso presidente dos radialistas na região norte do estado do Ceará fez questão de notificar exatamente nas redes sociais, noticiou exatamente o desaparecimento do nosso amigo Dorenberg, que participava de muitos programas na radiofonia sobralense, sempre mandava seu alô, sempre fazia questão de registrar a sua audiência. E o nosso companheiro Ivan Frota, hoje, ele como delegado dos radialistas, se manifestou exatamente diante desse fato ocorrido com o Dorenberg. Dorenberg faleceu hoje, era uma grande pessoa, o Dorenberg Moura de Sá, ex-delegado do Sindicato dos Radialistas de Sobral. Era uma pessoa muito dedicada, gostava da nossa programação e de outros programas também. E nas redes sociais muitas pessoas se manifestando, exatamente dando o seu voto de pesar à família, amigos e os que estavam mais próximos a Dorenberg Sá. Nós também nos solidarizamos e nós também seguimos a todas estas pessoas que estão solidárias à família de Dorenberg Sá nesse dia 20 de março, que nos deixa esse plano terrestre. Como sempre a gente diz, nós que somos católicos, o que nos conforta e o que nos consola é a esperança dele estar num bom lugar, dele estar intercedendo junto ao Pai por nós que ficamos aqui na terra. Temos a certeza que Dorenberg cumpriu a sua missão e foi chamado para o reino celestial, para exatamente cumprir uma outra missão da sua vida eterna. Que ele esteja ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje nós dedicamos esse programa ao Dorenberg. Dorenberg, você tenha certeza que nós aqui estamos rezando, orando, nós estamos em oração unidos, e que você está aí, cumpriu a sua missão na terra, deixa saudade, é claro, deixa um vazio, deixa uma lacuna, mas a vida continua, e essa vida ela é assim mesmo, é nascer, crescer, desenvolver e também ir para o plano celestial. Nós não podemos evitar tudo isso. Então, aos amigos, parentes, os nossos votos de sentimento por esse momento difícil, pela ida de Dorenberg Sá. FM, a sua rádio. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou um projeto de indicação da deputada estadual Lia Gomes, que propõe a criação e implantação do programa Banco de Currículo no Ceará. A iniciativa tem como principal objetivo promover a inclusão social e econômica de mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade, facilitando o acesso dessas trabalhadoras ao mercado de trabalho. O programa busca minimizar as desigualdades sociais e de gênero, oferecendo uma alternativa para que essas mulheres conquistem autonomia financeira. A proposta
prevê a criação de bancos de currículo específico para esse público, facilitando a intermediação com empresas e instituições que possam oferecer a oportunidade de emprego. Para a deputada, muitas mulheres que enfrentam situação de violência doméstica ou dificuldade socioeconômica acabam tendo obstáculo para ingressar no mercado de trabalho. O programa pretende ser um instrumento de transformação, proporcionando acesso ao emprego e, consequentemente, melhores condições de vida para esses cidadãos. Embora aprovado como projeto de indicação, o próximo passo para a concretização do programa é a regulamentação e implementação por parte do governo do estado do Ceará. A expectativa é que a iniciativa tenha apoio de empresas privadas e órgãos públicos para ampliar a oferta de oportunidades e garantir a efetividade do projeto. As coisas boas a gente tem que parabenizar. Esse projeto, por exemplo, ele visa saber qual é a qualidade, qual é exatamente a habilidade desse pessoal que vive em situação de vulnerabilidade, esse pessoal que vive na rua, realmente, a princípio as mulheres, para exatamente tirar esse povo da rua e dar dignidade de um lar, dar dignidade de um trabalho, dar dignidade de ela ter uma renda financeira e ela possa se proporcionar o seu próprio sustento. Isso é importante porque, além da socialização e associar, tira esse pessoal do mundo criminal, né? Tira esse pessoal, dá mais dignidade, dá um lar, dá uma casa, dá com proteção de chuva, de sol, faz com que a pessoa realmente volte a ter um lar, coisa que é muito importante, dignidade para qualquer ser humano. A gente anda na cidade de Sobral e vê ali no Beco do Cotovelo, por exemplo, 7 horas da manhã, uma porção de gente dormindo ali na calçada ali do Banco do Nordeste, homens, mulheres, uma porção de gente que onde é que fazem as suas necessidades fisiológicas, onde é que essas pessoas realmente tomam banho, onde é que essas pessoas almoçam com dignidade, onde é que elas têm esse apoio, vamos dizer assim. E é importante a gente se preocupar. É importante a gente se preocupar agora, enquanto é um número grande, porém reduzido, porque a tendência é aumentar. E o poder público tem uma função muito importante, que é exatamente de devolver, de proporcionar o caminho de volta ao lar. Aqueles que são sobralenses, ficam nessa cidade. Procura-se a família, temos aí assistentes sociais, temos psicólogos que desenvolvem trabalho na rede pública, que pode muito bem destinar um projeto desse e buscar saber como é o seu nome, de onde você vem, você quer voltar, vamos fazer o seguinte, eu mando lhe deixar. Não é esse negócio de dar uma passagem no ônibus, não, é mandar deixar realmente, porque a pessoa tem a certeza e a convicção de que ele vai para onde, para o destino em que ele veio. E muitas das vezes é uma falta de uma conversa, do retorno. Quantas e quantas pessoas, a televisão, por exemplo, nos programas domingueiros, fazem o de volta para minha terra, o de volta para minha casa. Quantas pessoas não saem de Sobral, não saem de Massapê, de Tianguá, não saem de uma outra cidade e vai para um centro maior e lá vivem em situação precária, não vivem em situação na zona de conforto. Então nós temos que nos preocupar, nós temos que desenvolver um projeto grandiosíssimo, pequeno no tamanho, mas grandioso na intenção e no sucesso que isso pode ocorrer. Então, já que agora nós temos 21 vereadores, temos um poder executivo novo na pessoa do Dr. Oscar, seria interessante que quem fosse responsável
pela Secretaria de Trabalho, quem fosse responsável pela Secretaria de Assistência Social, destinasse uma apresentação, destinasse uma preocupação a mais com esse pessoal que vive na situação de rua, visto que merecem condições melhores. Bem verdade, alguns estão por opção, mas 90% estão exatamente pela falta de oportunidade que não são lhe dadas. Com esse banco de currículo aí, exatamente, se tiver uma entidade, um órgão que intermedie exatamente o ingresso dessa pessoa em alguma firma, em alguma loja, em algum órgão público e em alguma empresa particular, isso é muito importante. A gente louva o trabalho e projetos desse tipo que realmente engrandece e que de uma certa forma fortalece mais ainda a nossa comunidade. Abraçando o nosso amigo Paulo Cícero. Paulo Cícero confirma a audiência no centro da cidade de Sobral. Abraçando a turma do Alto da Brasília, do Alto do Cristo, do bairro Antônio Carlos Belchior, do Campo dos Velhos, no centro da cidade. Cidade Doutor José Euclides, cidade Gerardo Cristino de Menezes, bairro Coração de Jesus, Distrito Industrial, Dom Expedito, Dom José, bairro Domingos Olímpio, bairro Doutor Juvencio de Andrade, Edmundo Monte Coelho, bairro da Expectativa, abraçando seu Estênio Xavier. Quando a gente fala no bairro da Expectativa, a gente se lembra do seu Estênio Xavier, se lembra da Antoniete, em qualquer ponto da cidade, em qualquer ponto desse Brasil. Antoniete, estamos em oração, estamos torcendo para que você se recupere. E manda aquele alôzinho pra gente, participa do programa. Você sempre participava, não custa nada, retorna. Você gosta muito de rádio, você gosta muito de microfone, você gosta muito de participar. E gostava muito também da nossa rádio educadora. Participava muito com a Cristiane nas suas orações, fazendo a segunda parte da oração do Pai Nosso, da Ave Maria, sempre fazendo naqueles textos que a Claudiana faz no seu programa, A Hora da Misericórdia. Então, Antoniete, com tudo isso que você deve voltar para o rádio, deve voltar, a vida continua, o mundo não se acaba, existe mil e uma coisas mais importantes que a gente pode fazer nesse mundo, que às vezes a gente se acha que não é importante, mas cada pessoa tem a sua importância, cada pessoa tem o seu valor, e você tem um certo grau de confiabilidade e também um certo público que sempre escutava os programas na qual você participava e mandava o seu alô ali pro Davizinho do Torto, mandava seu alô exatamente para muita gente, pro Chagas Lopes, mandava seu alô pro Marcos Lourenço, sempre a gente escutava. E estamos com saudade desse seu alô. Eu estou trabalhando para ver se eu recupero algum áudio seu para a gente colocar aqui, só para matar a saudade. Eu não sei qual é o programa que você participava, mas nós vamos ter que recuperar um áudio seu aí, que você fazia e participava da radiofonia sobralense. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. Essa é de Fortaleza. O Museu de Fotografia de Fortaleza abre inscrições para o 4º concurso de fotografia. Estão abertas as inscrições do 4º concurso de fotografia do Museu da Fotografia de Fortaleza. Esta edição homenageia a primeira mulher repórter fotográfica do Ceará e do jornal O Povo, Maria Rosa Rodrigues. O concurso é aberto para fotógrafos amadores e profissionais, que são convidados a capturarem imagens que revelam a relação entre o ser humano e o meio ambiente, promovendo a valorização da biodiversidade. Até o dia 22 de março, as inscrições e o edital e os formulários estão exatamente no
Museu da Fotografia Fortaleza, @Museu da Fotografia Fortaleza, tudo minúsculo, tudo junto, você faz a sua inscrição. É muito importante porque exatamente em Sobral existia até um projeto do então Dr. José Alberto Dias Adeodato de fazer o museu do som, da música, do som e da imagem, né? Mas não foi para frente. Em Fortaleza tem o Museu da Fotografia. Nós temos ouvinte no ar, e é o ouvinte qualificado. Quem é ele? Nada mais é do que professor Mendonça. É com você, meu querido. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Valmir Dias. Boa noite, senhor Mendonça, seja bem-vindo. Boa noite, Adelson Gomes. E, inicialmente, Valmir, eu queria enviar os meus mais sinceros pêsames à família de Dona Bexa pelo seu passamento. Era uma pessoa boa e gostava muito de Elvis Presley. Mas, Valmir, eu fiz uma pequena pesquisa com alguns ouvintes e eles me disseram que gostam de participação que não seja muito longa. Diga tudo sem falar muito. E eu fiz uma participação hoje para o programa e espero que essa participação não infrinja o gosto do ouvinte, que gosta que a pessoa diga tudo em pouco tempo. Mas eu queria mandar a Valmir Dias, a educadora do Nordeste, Valmir Dias Potência, meu boa noite para os ouvintes da emissora, na cidade, o centro, bairro, distritos e cidades próximas de Sobral até 200 quilômetros. E via rede mundial de computadores, todo o Brasil e área do nosso planeta Terra. Ouvintes especiais seria o seu David Torto, Valdeci Rodrigues, Irmão Oliveira, Ataliba no Careré, Edival Filho Ajuda, Carlos Aguiar do Distrito Federal e o diretor da emissora, Padre Lucas Moreira, conforme você falou. Mas ouvintes do programa Valmir Dias Potência, Rádio Educadora de Sobral, o brasileiro, ouvinte de rádio ou telespectador de televisão, somos sabedores, ou melhor, somos bombardeados continuamente com as expressões grupo de comissões, ficha limpa, emendas parlamentares, corrupção, taxa de juros Selic. Eu pergunto a você, ouvinte, você sabe o que isto significa? Ou você não entende pasta vinda do seu significado? Diariamente, a casa do povo brasileiro é invadida pelos áudios, som e imagens dos órgãos de comunicação que todos chamamos de mídia. A mídia, ouvintes, é normalmente formada por rádio, televisão, revistas, jornais e redes sociais. Mas nós perguntamos a nós mesmos, para que serve a mídia? Qual é o objetivo da mídia? Qual é a influência que a mídia pode nos transmitir? A mídia, como ela é, faz você uma pessoa bem informada de tudo e também muito instruída. Você se acha que a mídia brasileira devia ser mais informativa, mais instrutiva, mais educativa e mais conscientizadora dos problemas da nação? Você, brasileiro, utiliza a mídia apenas como um meio de entretenimento ou você a utiliza para transformar-se em um cidadão instruído e competente para cooperar com a solução do desenvolvimento do país? Você, ouvinte ou telespectador,
acha que existe uma tendência da mídia cuja intenção é contar com você para estar sempre existindo, ou quanto a uma informação geral, te vira. Existem ditados populares que dizem: Maria vai com as outras, fulano é igual a um piolho, só segue a cabeça dos outros. Agora, ouvintes do programa Valmir Dias, Potência, Rádio Educadora de Sobral, vamos mudar a nossa conversação, o nosso diálogo. Se você deseja ser uma pessoa bem instruída, bem informada, não se limite a apenas as diversas informações na mídia. A orientação para buscar a organização de sua vida. O melhor professor é você mesmo. O melhor mestre e o melhor orientador é você mesmo. Dentro de cada pessoa, ouvinte, habita um poder que você pode saber usá-lo. Você pode contratar um engenheiro, um contador, um médico, um psicólogo para fazer algo para você. Mas a organização do seu projeto de vida terá que ter toda a sua supervisão. Fazer um curso de graduação qualquer. Isto só servirá para a vivência ou sobrevivência de sua vida, para a execução de um trabalho em sua vida. Mas se conscientize que o futuro de sua vida pertence 60% a você e 40% a Deus. Deus não tem nenhum interesse de ver um filho seu deitado numa rede com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, como disse o Raul Seixas. Mas vamos finalizar. Nunca tenha o passado e o futuro como dois inimigos. Organize o seu presente. Faça o que disse Jesus Cristo: não jogue pérola aos porcos. Bom, me diz muito obrigado, e ouvintes, muito obrigado pela paciência. Obrigado. Seu Mendonça, ele sempre traz grandes reflexões. E o pessoal pensa que a gente combina tudo, o assunto do dia, pensa que a gente combina e que a gente já vem, digamos, com um discurso preparado para contradizer e para deduzir as palavras ditas pelo seu Mendonça. Mas nada disso acontece. Aqui e acolá, eu ainda ligo para o seu Mendonça para fazer uma pergunta: você vai participar do programa? Só para a gente se fortalecer mais. E ele disse que o ouvinte, segundo a pesquisa dele, não gosta de participações longas de ouvintes, de outros ouvintes. Eu diria para o senhor Mendonça que não gosta mesmo, não. Ele não gosta de participações longas, de pessoas repetitivas e de pessoas de um discurso só. Porque um programa como este, ele tem 2 horas, 90 minutos. E se ele não gosta de participação de ouvinte, também ele não gosta também do locutor, que o locutor faz 2 horas, 3 horas de programa. Ele não soube, foi bem dizer para você e você entendeu mal. Mas o povo, o público, ele não gosta de participação longa quando o participante, ele bate na mesma tecla, ele é tendencioso, quando o conteúdo que ele diz para o ouvinte
é a mesma coisa, quando só ele tem razão, quando ele não aceita opinião e quando exatamente não há uma conversação e não tem uma reciprocidade de conversa, ou quando o próprio locutor não facilita e intermedia a participação do ouvinte, tornando o papo e a participação interessante. O professor Mendonça saudou muitas e muitas pessoas e saudou as pessoas com uma distância de 200 quilômetros. Eu diria ao senhor Mendonça que nós poderemos até ir mais, isso no rádio convencional, porque nós trabalhamos com 6 quilos na ponta da antena, desde a hora que a rádio é aberta até o final de toda e qualquer programação. Aqui não tem distinção de programa A, programa B, de locutor A, de locutor B, para aumentar a potência ou diminuir, pensando em economia, porque os nossos transmissores são alimentados por energia solar. Então, nós aqui a única rádio que é alimentada por energia solar é a Rádio Educadora, e ela faz um grande diferencial diante outras emissoras, que o locutor paga um preço pelo seu programa, num horário nobre, e muitas das vezes a sua voz não está chegando onde deveria, porque a potência da rádio não está, no transmissor não está em sua potência total, apenas numa potência razoável, pensando-se em economia de energia. O brasileiro, realmente, senhor Mendonça, ele é cercado por ouvintes de rádio e televisão, e ele é beneficiado e ele é bombardeado mesmo pela mídia, mas ele tem que ter um filtro, de qual é a emissora que ele escuta, qual é a televisão que ele vai abrir e vai ver e ouvir. Ele tem que saber qual é o horário, qual é o programa que ele vai assistir, qual é o conteúdo final que ele quer adquirir, se ele quer uma diversão, se ele quer um conteúdo mais emocionante, se ele quer somente passar uma hora. Então ele tem a oportunidade, e antigamente era desconfortável, exatamente porque ele tinha que se levantar da sua cadeira para trocar de canal, para fazer tudo isso. Hoje não. De onde ele estiver, ou seja, da cadeira onde ele estiver, ele aperta o botão e ele vai filtrando e vai exatamente buscando bons programas e bons comunicadores, assim ele queira. Ele escuta muita coisa, grupos de comissão provisória, grupo gestor. Quando se cria comissão, quando se cria grupo gestor, é porque, primeiro de tudo, a pessoa central não sabe de nada, não quer tomar responsabilidade para si e quer dizer, isso foi o grupo gestor que fez. Ele não tem a capacidade exatamente de pensar, porque ele tem, embora ele coloque o assunto em discussão, ele tem que ser suficientemente capaz intelectualmente de discernir, de escolher o certo e o errado.
o viável e o não viável. E dentro desses bombardeamentos existem alguns termos que ele não é bem explicado, como disse você aí sobre a taxa do Selic, mas também, como você falou, o rádio, a televisão, as redes sociais, é um entretenimento. E esse entretenimento, ele nos leva a passar o tempo. Ele lembra o quê? Passar o tempo. Mas você tem que interagir. Interagir é você tem que participar também. Você tem que dar a sua opinião. Você tem que emitir o seu pensamento, para que você possa cumprir o seu dever de ouvinte. Existem pessoas que fecham o microfone para algumas pessoas. Existem pessoas que pipocam o som exatamente para a mensagem chegar picotada e o ouvinte não entender o que se quis dizer. Quer dizer, existe disso. Cabe ao ouvinte exatamente discernir e escolher isso daí. Quem coloca você no ar não sou eu, é um técnico de som, e esse som limpo e cristalino a gente deve primeiro à qualidade da rádio e ao profissionalismo do outro que está aqui na minha frente, porque aí há o entretenimento. Isso é o que a gente chama de entretenimento. Quando a gente faz a abertura aqui do programa, a gente diz que vai participar o Valdeci Rodrigues, vai participar o professor Mendonça, o Miguel Gonçalo também, ele pode participar, que ele às vezes liga e participa. E a gente deixa os microfones abertos também para o público ouvinte. É lógico que a gente respeita exatamente a timidez de todos. E a gente também não é obrigado a aceitar a opinião do ouvinte, de um modo geral. Mas a gente discute a opinião dele e respeita. A televisão, o rádio hoje, ele já pode ouvir, a gente já pode ver. Então são bons recursos, porque a gente começa logo a definir. E a gente, determinadas pessoas fazem o programa não bem identificado, transformados. Mas já tem outros que fazem o programa de cara limpa, fazendo se reconhecer. E dentre todas essas mídias, seu Mendonça, o rádio, televisão, a revista já um pouco em desuso, os jornais impressos já muito escassos. Eu vi em Fortaleza o Estadão com a validade de 3 dias, que era uma sexta, um sábado e um domingo. Lá em cima já dizia. Nós temos aqui um jornal centenário, que é o jornal Correio da Semana, que ele é semanal na internet, na rede social, no computador, vamos dizer assim, e ele mensalmente ele sai uma edição impressa. E é muito importante que quando se imprime alguma coisa, ela seja de informação. E o jornal Correio da Semana, por exemplo, agora eu digo uma deixa, é um jornal bem regional. É um jornal nosso caseiro, que traz coisas só de Sobral, que poderia ser bem mais amplo, com notícias, poderia, é claro, mas é um jornal que tem uma trilha de pensamento, uma trilha de ideologia, e que se mantém há 100 anos, e isso é muito importante. E isso é a função da mídia, informar. A mídia tem que ser informada. O comunicador tem que informar, tem que dar a sua opinião.
e deixar que o ouvinte tire as suas conclusões. Essa é a função da mídia. Ela tem que divulgar. Ela tem que fazer com que você tome conhecimento. O locutor pode até fazer o comentário, a deduzir, tornar a linguagem mais acessível. O locutor tem que fazer isso, mas exatamente para o ouvinte tirar suas conclusões. Ele não pode induzir, descer de goela abaixo, descer de ouvido a cérebro, o que ele pensa como sendo uma verdade absoluta. Que ela influencia. Que ela é importante, ela é importante. A mídia, ela tem que ser informativa, Ela não pode ser 100% informativa. Ela tem que conscientizar exatamente o ouvinte. Seja ela na rede social, com som, imagem, som. E ela tem que ter esses meios de entretenimento, ou seja, ela tem que facilitar e propiciar o meio de não só o locutor falar, não só ele falar, ele dá a oportunidade de quem está ouvindo complementar aquilo que é dito, exatamente para que haja um feedback, para que haja uma comunicação, porque afinal de contas nós estamos no meio de comunicação. Mas muitos cidadãos instruídos e competentes participam dessa vertente, desse meio, e nós temos grandes profissionais, e nós temos grandes programas também de televisão, muito instrutivos, mas também temos alguns também que não merecem ser, digamos assim, ouvidos. Mas como eu lhe falei no começo, você tem que filtrar e criar exatamente a sua capacidade, criar a sua programação. Você pode fazer a sua programação. Você só escuta aquilo que quer. Muitas gente reclamam que o Big Brother é um programa inútil, é um programa fútil, é um programa que não tem nada a acrescentar. Mas se você perguntar, ele diz: rapaz, fulano de tal está no paredão, fulano de tal está namorando com a outra pessoa, vão formar um paredão. Ele conta tudo que aconteceu no Big Brother. Ele conta tudo. Qual seria, digamos assim, o ponto importante do Big Brother? A diversão, a distração, sair do que é normal, filtrar aquilo de bom que pode ser filtrado, porque toda coisa ruim também tem sua coisa boa. Não é tudo ruim, de todo ruim. E a mídia, ela tendencia a contar com você para existir. E ela cria mania. Como você disse, ela pode até ser como aquele ditado de Maria vai com as outras, de que piolho é que nem piolho, só dá na cabeça. Ela pode ser isso também, a mídia. Mas isso, se você se abuletar na sua poltrona e só ouvir aquela programação. Porque é muito importante a gente saber até que ponto você pode ir, até que ponto você pode falar, para que você possa se fazer entender. Então, a mídia tem um grande fundamento, que é a conscientização. Tem a mídia da divulgação de um produto,
Ah, mas o produto não é bom. Então não divulgue. Se você é responsável, não divulgue. Ah, vou passar aqui um óleo, que esse óleo aqui ele cura câncer, ele cura dor de barriga, esse óleo cura dor nos ossos, esse óleo cura dor de cabeça. Aí você está sendo irresponsável, você está descobrindo a cura do câncer. Aí você é irresponsável. Mas a Coca-Cola nunca parou de fazer propaganda. E ela é tida como um bom refrigerante. Del Rio nunca parou de fazer propaganda. É nosso. E é um excelente refrigerante para quem pode tomar. Mas não se vê uma propaganda de um suco, né? O suco natural de laranja. Compre laranja na bodega do Zé e compre 2 laranjas que dá um copo. Ninguém escuta isso. Porque a mídia exatamente esconde tudo isso. Então você habita em um poder. E esse poder seu de conhecimento, você busca na leitura, numa boa leitura, e você faz suas deduções. Como você falou, existem profissões, graduações de psicólogo, médico, e outras, engenheiro. Mas quando você, por exemplo, vai mandar consertar a sua televisão, a sua geladeira, quando você, por exemplo, chama um pedreiro para consertar uma parede, um reboco, um piso, você, embora não seja o pedreiro, mas você sabe, olha, eu quero que você faça uma grossura tal desse reboco, eu quero que você depois você faça o enmassamento e faça a pintura de forma que não fique aquele manchão. Você mesmo sem ser pedreiro, mas você tem que entender e dar as orientações para esse profissional desenvolver bem sua função. Você não é pedreiro. Se você chama um eletricista, olha, eu quero que você ligue essa lâmpada aqui e que ela acenda nesse local que facilita para mim, você coloque nesta altura. Você não é eletricista, mas você sabe exatamente como você quer o serviço. Isso aí porque você leu, você entendeu, você deduziu e você então chegou no ponto que você quer. A graduação, ela é importante porque ela mantém exatamente a nossa sobrevivência de vida. E você assim fechou triunfalmente quando você disse: o futuro a você pertence e você comanda o futuro 40%. Mas os 60% quem comanda é Deus. Aí é que está. Quando você entrega sua vida na mão de Deus, então você tem mais consciência, mais responsabilidade, porque você se torna um cidadão com todas as letras. Você não pode até não ter dinheiro, mas você tem a fé. E você, quando entrega a sua vida 60% na mão de Deus, você já está com mais de meio caminho andado para conseguir a vida eterna. Porque aqui nós estamos passando, mas o bom mesmo é a vida eterna. Então, você não pode ficar realmente como o cantor falou em sua poesia, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você tem que se levantar e fazer alguma coisa. Você não pode se acomodar, porque aqui nessa terra você tem que deixar algo registrado.
Você não pode passar aqui por passar. Padre Oswaldo Chaves, um grande professor e um grande sacerdote, dizia: o homem, ele tem que plantar uma árvore, ele tem que procriar e ele tem que, se possível, ser autor de um livro, ser um cantor. Ele tem que deixar uma obra aqui na terra, porque se ele não fizer nada disto, nada valeu ele estar aqui, porque no dia que ele for embora, como é que nós vamos lembrar dele? Então nós temos que marcar a nossa vida aqui na terra. Nós não estamos aqui por acaso. Você finalizou com se eu não me engano, você finalizou dizendo mais ou menos assim: passado e futuro são inimigos, organize o seu presente. Esse é um ponto de reflexão. E eu completaria, você disse, passado e futuro são inimigos, organize o seu presente. Eu diria para você assim, a queima-roupa, vamos dizer assim: viva o presente, baseado no seu passado e prevendo o seu futuro. Senhor Mendonça, muitíssimo obrigado. Se o ouvinte não gosta de participação longa, eu fui 3 vezes mais longo do que você. Eu espero que ele tenha entendido. Passando aqui e abraçando todo o nosso público ouvinte, nós temos mais um ouvinte no ar. Alô, quem fala? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. É o Freelance. Grande Freelance, seja bem-vindo. O que é que você manda, meu amigo? Muito obrigado a você, meu querido Valmir Dias. Um abraço aí para o nosso amigo Adelson Gomes. Logo de mão, o radinho ligado aqui na casa da minha mãe na hora dessa. Abraçar meu pai que está sentadinho ouvindo, a minha mãe e a minha esposa, Cristiane Souza, né, que também está aqui ouvindo o programa, coladinho aqui comigo. Mas olha, agora há pouco a nossa equipe, né, equipe do programa Freelance a Notícia, esteve no Polo Esportivo, onde hoje foi a abertura dos Jogos Estudantis, e estiveram lá presente o doutor Imaculado, a nossa vice-prefeita. A gente acabou fazendo uma gravação com ela para o nosso programa no domingo, né? Vai colocar essa matéria. Presente lá o nosso prefeito, doutor Oscar Rodrigues, o vereador Laeste, o vereador Romano, o vereador Quariguazinho, vários vereadores compareceram lá a esse ato, né? Onde todos praticamente 14, se não falei na hora, foi 14 colégios, né, se agruparam ali para fazer a abertura. Isso foi muito maravilhoso. Tá bom, meu querido? Só registrando, abraçar mais uma vez a Cristiane Souza, minha mãe, não sei se ela quer dizer alguma coisa. Cristiane? Ô, Cristiane? Cristiane? Quer falar alguma coisa? Não, ela está ali conversando com a mãe, minha mãezinha está deitada. Tá bom, meu querido? Forte abraço, que Deus abençoe. Abraçar aqui o seu Miguel, está aqui também ouvindo o programa, né, seu Miguel? O seu Miguel está ali sentadinho. Tá bom, meu querido? Um grande abraço para você e até domingo, se Deus quiser, com o programa Freelance e a Notícia. Tá bom, minha joia? Tivemos uma participação aí do Freelance. Freelance tem um programaço aqui aos domingos, de 16 às 18 horas, de 4 às 6 da tarde. Freelance e a Notícia
sobre o comando de Freelance e Cristiane. Então a Cristiane e Freelance fazem grande sucesso aqui na nossa programação. E Freelance sempre em cima do lance, estando ele hoje lá na abertura dos Jogos Estudantis, um campeonato que irá ser patrocinado pela Prefeitura Municipal de Sobral. Parabenizar a doutora Imaculada e o prefeito Oscar, que tiveram presente, e os demais vereadores que abrilhantaram exatamente essa programação. Abraçando aqui o Francisco Doroteu, boa noite, Valmir, e um abraço para o nosso grande Adelson Gomes e o Valdeci Rodrigues. Onde anda o Valdeci Rodrigues, rapaz? Abraçando aqui também, uma boa noite aqui para o Francisco, uma boa noite para o Doroteu, valeu. O Marconi Freelance aqui, meu amigo, boa noite. Aqui é a Cristiane ainda. Boa noite, Valmir Dias, sintonizado aqui juntamente com o Freelance. O Freelance reforça aqui, meu programa é aos domingos, de 16 às 18 horas. Programa Freelance e a notícia com Freelance e Cristiane Souza. Domingo que passou, o programa foi recheado de notícia, viu? O Freelance botou uma notícia atrás da outra. Eu disse, rapaz, o homem agora falaram, o Freelance, cadê a notícia, Freelance? O Freelance agora foi muita notícia. Com certeza no próximo domingo ele vai botar bastante notícias na sua programação. Grande Adelson. Estamos apresentando programa Valmir Dias, o comunicador Pauldense. Uma notícia boa, né? Jovem da cidade de Tianguá é convocada para a seleção brasileira feminina de futebol sub-17. Maria Eduarda, jogadora do Fortaleza Esporte Clube, natural de Tianguá, foi convocada para a seleção brasileira de feminina sub-17. A convocação de Maria Eduarda foi feita pela técnica da seleção feminina sub-17, Rilane Silva. Os treinamentos acontecem em Bragança Paulista até o dia 22 de março, período em que as atletas estarão se preparando para o Sul-Americano de categoria, que será disputado na Colômbia nos dias 1º a 25 de maio. Então, quando você estiver na televisão ouvindo o nome de Maria Eduarda, essa Maria Eduarda, ela é cearense, ela é aqui de Tianguá e ela é uma representante do futebol que está representando o Ceará e o Tianguá, né? O projeto social Atleta do Futuro da Prefeitura de Tianguá, do qual Maria Eduarda fez parte, parabenizou a jogadora por sua conquista. É bom repetir, o projeto social Atleta do Futuro, que é promovido pela Prefeitura de Tianguá, do qual Maria Eduarda fez parte, quer dizer, Maria Eduarda, ela fazia parte de um projeto da Prefeitura Atleta do Futuro. Parabenizou a jogadora por sua conquista. Então, a prefeitura tinha um projeto, ela realmente, digamos assim, fez com que essa Maria Eduarda se destacasse. É claro que não se destacam todas, e Maria Eduarda se destacou e vai exatamente nos representar nesta competição a nível de Brasil. Essa conquista é o resultado do seu duro trabalho, dedicação e paixão pelo futebol. Sua convocação é um marco histórico para a cidade de Tianguá, demonstrando que o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento e inclusão social. E declarou então Maria Eduarda. O Valdir Rodrigues, boa noite, estou ligado aqui em São Paulo. O Valdir todas as quintas-feiras se liga na gente. Programa Boa Noite em São Paulo. Programa uma boa noite a você
e a todos os ouvintes. É o Valdir Rodrigues, deve ser aqui da região. Valdir, manda aí um alô também pra tua família, rapaz. Fala aí no nome do pessoal, de onde você é, de qual é o bairro. Manda aquele abraço que a gente registra aqui na nossa programação. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou nesta semana 2 projetos de lei do Poder Executivo que trazem melhorias para os professores das universidades estaduais. Primeiro, foi a reestrutura do sistema remuneratório dos profissionais do magistério superior, garantindo valorização da carreira para todos os docentes das universidades estaduais. Já o segundo projeto fez alteração na legislação estadual para permitir que esses profissionais possam contribuir ainda mais com a educação nos municípios cearenses, assegurando cargos de gestão. A proposta foi aprovada com 2 emendas de deputados. Um foi o Leonardo Pinheiro, do Progressista, e outra foi a Larissa Gaspar, do PT. Então, a classe de professor de nível universitário e estadual está de parabéns por essa conquista. Além de aumentar o valor de remuneração, também dá grande incentivo para ele participar de alguns cursos para aprimoramento de sua profissão e assim fazer, digamos assim, melhor preparar os seus alunos para a sua atividade profissional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou na quarta-feira, às 14h30, o novo horário da Presidência da República no Itaperi, o Hospital Universitário do Ceará, conhecido como Hospital da UES. A solenidade contou com a presença do governo Elmano, do prefeito Evandro Leitão, dos ministros Camilo Santana, da Educação, a Alexandre Padilha, da Saúde, do reitor Idelbrando Soares, da UES, do presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Canuto, além de parlamentares, secretários estaduais, representantes da academia e sociedade civil. Mas faltou muitas e muitas autoridades ainda, porque afinal de contas era o presidente da República que estava no estado do Ceará. O Hospital da UES ela vai contar com 652 leitos, sendo 476 de internação e enfermaria e 176 unidades de terapia intensiva, conforme o nível de alteração. Então vai ser de grande ajuda exatamente este hospital, com mais de 500 leitos para Fortaleza. Creio também que irá facilitar também ao todo o estado do Ceará. O Valdir Rodrigues voltou aqui. Quero mandar um alô para os meus familiares que moram no Alto do Cristo, o Antônio Vicente, a minha mãe Maria de Lourdes e Ivanilde, a Terezinha na Coab, 2 para todos os meus conterrâneos do Jordão. Então tá aí, mandando um abraço aí o Valdir Rodrigues, ainda confirmando a audiência. Valdir confirma a audiência e manda um alô aí para sua mãe. Ele mora no Alto do Cristo. Antônio Vicente, a minha mãe, a minha irmã Maria de Lourdes, a Ivanilde e a Terezinha na Coab 2.
para todos os meus conterrâneos lá de Jordão. Eis então a mensagem deixada por Valdir Rodrigues, diretamente da cidade de São Paulo. A cidade de Forquilha deu um passo importante para a retomada da cultura do algodão, com a entrega de sementes do projeto Ouro Branco. A iniciativa visa resgatar a tradição da produção algodoeira da região, fortalecendo a agricultura local e proporcionando novas oportunidades para os produtores rurais. O algodão, a cera de carnaúba, a palha de carnaúba também, que era o chapéu, algodão, a cera de carnaúba, o chapéu, já foram produtos de destaque da cidade de Sobral. Já foi para Sobral, é reconhecidamente como a capital do chapéu, da carnaúba, da oiticica, quando existia a Cidal, da mamona também, que a Cidal também transformava a mamona em óleo. Então já foi. E Forquilha fez a distribuição de sementes de algodão para exatamente retomar essa cultura, né? E o algodão é bom porque você planta o feijão, dá para plantar melancia, tudo isso no mesmo local. O feijão, a melancia, o milho, o algodão, que mais? E a abóbora, né, que é o girimum. Tudo isso num local só. É uma boa, porque o tempo de produção são variáveis. Então isso aí é muito importante, essa retomada do algodão aqui na nossa região. E vamos parabenizar a cidade de Forquilha, ao poder, a Secretaria de Agricultura, por viabilizar, digamos assim, a semente de algodão para os agricultores. O estádio agora, a Arena, que agora é a Arena Castelão agora, adotou uma nova técnica e uma nova norma para nós termos acesso àquela arena, aquele local. Todos os jogos agora só vai com a identificação facial, agora você só compra ingresso se fizer o reconhecimento facial e fizer o cadastro, exatamente para identificar essas pessoas que estão dentro, objetivando exatamente organizar os jogos e fazer com que os jogos sejam mais, não tenha violência. Então você é monitorado, digamos, durante todo o período que você está no estádio do Castelão, e isso é muito bom, porque vai com certeza fortalecer mais o momento de paz nos jogos no Castelão. Abraçando também ao grande Dadá Maravilha, secretário de estúdio lá da rádio, né? Secretário de estúdio Dadá Maravilha, está na nossa sintonia. Manda um abraço para todos os seus amigos ali no Sumaré, Terrenos Novos. Dadá sempre cortês, sempre animado, gente de melhor qualidade, não é, como ele diz, ele não é traíra. O Dadá Maravilha é uma das poucas pessoas que tem uma certa dignidade ainda e que a gente pode confiar. Dadá,
boa noite, muitíssimo obrigado por você estar nos escutando aí em qualquer local. Abraçar também sempre quem tá com ele, os amigos dele, né? Que sempre fica na calçada conversando, jogando conversa fora aí na rua perto da rodoviária. Okay? A Prefeitura Municipal de Sobral anuncia a abertura das inscrições para a seleção pública do cargo de diretor do Centro de Inovação da Cadeia Criativa. Pode-se candidatar profissionais formados em administração com visão estratégica e experiência na área, que tenham interesse em liderar um espaço voltado para a inovação e o desenvolvimento econômico. O período de inscrição é de 17 a 24 de março de 2025. A seleção será coordenada pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, com apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão. O edital está disponível no Diário Oficial do município de Sobral. Maiores informações você busca na internet seleção.sobral.ce.br, seleção sem o tio e sem cedilha, é selecão, que é seleção sem cedilha e sem o tio, .sobral.ce.br. Ou então você procura a própria prefeitura e pede maiores informações. O importante é que é somente até o dia 24, ou seja, até a próxima segunda-feira, que você pode se candidatar a ser diretora do Centro de Inovação da Cadeia Criativa, que é exatamente, ela funciona ali no mercado público de Sobral. Aquela cadeia, a prefeitura está abrindo seleção exatamente para poder buscar uma pessoa para dirigir e, obviamente, fazer crescer aquela unidade com projetos sociais de desenvolvimento, e que tem que ter um perfil, o que eles pedem, formado em administração, com visão estratégica e experiência na área, e tem interesse de liderar um espaço voltado para a inovação e o desenvolvimento econômico. Então tem que ter uma pessoa, tem que ter essa visão de desenvolvimento econômico. O prefeito de Sobral também, o Oscar Rodrigues, do União Brasil, se reuniu com o presidente do PL do Ceará, deputado Carmelo Neto, e com representantes do Partido Novo, para tratar de uma possível aliança eleitoral para as eleições do governo do estado em 2026. A articulação envolve a Federação União Brasil PP, que está em fase de oficialização. A proposta discutida no encontro inclui a candidatura do deputado federal Moses Rodrigues, do União Brasil, ao governo do Ceará, com apoio das siglas envolvidas. Acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, o Moses se dispor a ser candidato a governo. É importante para nós sobralenses aqui, é o Moses mesmo lá em Brasília, buscando recursos para a cidade de Sobral. Esse tipo de notícia às vezes é só para confundir a população e dar corda no candidato. Esse negócio de Moses ser candidato a governo
Isso aí talvez seja um papo furado, só para destoar a história e bagunçar o meio de campo. Abraçando aqui a turma dos bairros Nova Caiçara, Novo Recanto, Padre Ibiapina, Padre Palhano, Parque Silvana, Pedrinha, Renato Parente, Sinhá Saboia. Abraçar o seu Mendonça, né, que participou da programação. Abraçar o freelance em qualquer ponto da cidade, juntamente com Cristiane Souza também, que está nos escutando. Abraçar o pessoal do Vila União, abraçar a turma do Conjunto Jatobá, abraçar o Fefeu, né? O Fefeu também lá nas Pedrinhas. Dizer que hoje nós tínhamos programado até uma entrevista com o Ademir Souza. Entretanto, por parte do Ademir, ele não teve condições na sua agenda, mas a gente diz para o Ademir que o programa está aberto aqui para a gente conversar sobre a história dele. Ademir foi aquele rapaz radialista, grande narrador de futebol, que faz até parte aqui da equipe esportiva aqui do Osamir de Maria e do Papa do Esporte. Ele faz parte e ele teve um problema de queimadura com gás de cozinha, e que passou muitos e muitos dias internado, inclusive em Fortaleza, e ficou com certas limitações, e a gente não sabe se ele já se recuperou total. Eu sei que houve uma mobilização por parte do Rádio de Sobral e foi concedida aí alguma ajuda, e o Ademir realmente ele ressuscitou, porque a situação dele era muito grave. Nós tínhamos até marcado, ou melhor, tínhamos agendado para hoje, mas ele não confirmou. Ele disse que tinha umas pendências e que talvez não pudesse vir hoje a nossa programação, mas vamos ver um outro dia que a gente possa agendar com a Ademir. Eu vou tentar trazer no próximo quinta-feira, nós vamos tentar trazer o Fefeu, né? O Fefeu, que é o homem de todas as histórias, para ele falar um pouquinho aqui de esporte, falar um pouquinho aqui da sua vida e das coisitas de Sobral. Vamos tentar falar com o grande Fefeu. Programa Federal Mais Ciência na Escola vai aprimorar estudantes e professores cearenses com bolsa. No Ceará, 75 escolas públicas foram selecionadas para receber investimentos do Programa Federal Mais Ciência na Escola. Então, o governo do Ceará oficializou a adesão à iniciativa em solenidade realizada no Palácio da Abolição, com a presença da ministra Luciana Santos, da vice-governadora do Ceará, Jade Romero, da senadora Augusta Brito, aqui de pertinho do Graça, dos secretários de Estado, prefeitos e outras autoridades. Com foco na democratização da ciência, o programa é resultado de uma estratégia que integra os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação. A perspectiva é beneficiar 2.000 escolas em todo o Brasil, com investimento de 200 milhões. O investimento no Ceará é de 7,5 milhões. A nível de Brasil, o investimento será de 200 milhões e a fatia para o Ceará será de 7 milhões e 500. Para isso, o programa dissemina o letramento digital e a educação científica na educação básica por meio da implantação de laboratórios, ciência prática nas escolas, acompanhadas de planos de atividade, formação de professores e bolsas para professores e estudantes que conduzirão as atividades.
Adelso, estamos quase finalizando a nossa programação. Vamos agradecer a todos que ficaram conosco nestes últimos 90 minutos. A gente evita falar o dia e a hora porque o programa fica gravado e é horrível a gente falar uma hora e falar o dia e a pessoa dizer, não, esse programa aqui já foi gravado, então não vamos assistir não. Como ele fica gravado na rede social, na rádio, fica no WhatsApp, fica no WhatsApp não, fica no nosso canal no YouTube, no YouTube da rádio, então a gente evita dizer. Então agradecendo a você, Adelso, que foi um baluarte hoje aqui, que realmente fez o som limpo e cristalino e as nossas imagens via internet melhor ainda em qualidade HD. Tchau, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Antes, porém, vamos só agradecer, né, e abençoar o nosso programa como de costume. Muitíssimo obrigado e tchau.